Boa noite. Tá alto. Boa noite, igreja. Quantos são felizes de estar aqui hoje? A paz e felicidade hoje é o tema que define essa palestra, gente. Quantos aqui gostam de sorvete? Ih, foi fraco, hein? Surpreendeu ou não? Gente, um prazer enorme a gente hoje estar aqui com vocês. Antes de mais nada, né, eu queria estar apresentando o Projeto Atos, para quem não conhece, para quem está nos assistindo hoje aqui online. O Projeto Atos nada mais é do que um grupo, né, um aglomerado de pessoas que estão junto, né, do nosso projeto na igreja, que acreditam num propósito que é de realmente crescer como um profissional, são microempreendedores que querem realmente desenvolver o seu negócio. Então fazem parte desse grupo onde que se compartilha tudo que é relacionado ao crescimento empresarial, desenvolvimento nessa área, no ramo de empreendedorismo. Então, se você está aqui, você tem um sonho de empreender, você está no lugar certo. Beleza? Gente, vamos lá. Antes de mais nada, Douglas e Luciana, é um prazer imenso estar recebendo vocês aqui. Vocês podem vir para cá. Igreja, você pode aplaudir. Douglas e Luciana são sócios e fundadores da Ilha Sorveteria, né? Um ramo de gelados que conta hoje com 6 lojas próprias e revenda de 72 municípios do estado de Alagoas. Muito top, hein? Então, eles têm um reconhecimento nacional como a fábrica da felicidade. E hoje eles vão estar contando um pouco aqui pra gente como é que funciona isso, amém? Boa noite, pessoal. Para a gente é uma satisfação enorme estar aqui essa noite compartilhando um pouco da nossa história com vocês, né? Assim, haja história para contar, mas a gente vai ser bem... Vamos tentar ser sucintos, né? Sucintos. Porque são 23 anos juntos e de negócios juntos também. Então a gente vai tentar resumir aí um pouquinho para... assim, antes de iniciar, eu gostaria de falar para vocês que se foi possível, se é possível, está sendo possível com a gente, com a nossa história, é possível com qualquer um de vocês, né? Vamos lá. Assim, eu dei boa noite, mas era Luciana, ainda estava pegando o microfone, que a gente ia dar junto, que a gente sempre faz isso, um boa noite... Felicidade. É assim que a gente faz na nossa empresa, é assim que a gente faz nas palestras, né? Agora a gente deu um boa noite, felicidade, mas ninguém deu. Ninguém deu, foi. Vamos testar de novo para ver o nível da felicidade. Parece que também não gostam muito de sorvete, não. Gostam? Gostam ou não gostam? Aí a gente tá para depois, aí tem umas cortesias aí, ó, para poder tomar sorvete. Boa noite, felicidade. Cadê a felicidade? Não deu certo não, Dô. No final vai dar. Pronto, então vamos no começar. Final vai dar. Não é possível, né? Então vamos lá, né? A gente começa empreendendo com felicidade. E aí a gente inicia a nossa história com... A gente inicia a nossa história em 2002, né? Aí como tem nas fotos, o nosso início ali, uma sorveteria na garagem de casa. Foi a nossa primeira loja que a gente montou em frente à Fundação Bradesco. A gente tem o registro também do nosso primeiro cliente, as nossas primeiras clientes, né, Lu? A gente foi procurar, ainda era aquela foto de papel que estava guardada há muito tempo atrás. E ali o Gabriel, ó. E aqui o Gabriel, o nosso filho mais velho, um dos motivos que levou a gente a tomar a decisão de empreender. Isso, no caso da gente, porque todo mundo tem um motivo para empreender, né? Tem uma história, né? E no nosso caso, o motivo para empreender foi o Gabriel, né? Eu tinha 17 anos e aí fiquei grávida do Gabriel. Pessoal, só um detalhe, viu? Escutem o que a gente está dizendo, mas a nossa história, mas não é para seguir não, viu?
A gente começou a namorar, né? Exato. E aí eu engravidei e a gente precisava de renda, né? Precisava aí criar o Gabriel, que está aqui hoje com a gente também. Essa criança aqui, Essa ó. criancinha. A idade de vocês. E aí a gente decidiu montar a sorveteria que o Douglas já tinha com o pai dele. No caso, o pai dele já tinha uma fábrica de sorvetes, então por que não a gente colocar uma sorveteria na garagem de casa? Alugamos uma casa e é essa daí. Eu já, desde dos meus 5 anos de idade, 6 anos, eu já praticamente vivi numa sorveteria, né? Meu pai sempre teve fábrica de sorvete, lá no Jastinho, inclusive tem até hoje, ali fica em frente à 96 FM, e toda a vida eu trabalhei com ele. E aí quando o Luciano engravidou, a gente começou a namorar, e Luciano engravidou, a única coisa, quando ela me disse, a gente lembra até hoje, quando ela chegou e disse, Douglas, estou grávida. Aí ela esperava que eu dissesse, meu amor, minha paixão. Aí eu disse, como é que a gente vai fazer para criar esse menino? Vamos vender sorvete? E aí a gente realmente iniciou essa sorveteria, né? Abrimos lá em frente à Fundação Bradesco, como Luciana falou. E aí a gente começou, mas desde esse início, eu lembro, a gente tinha 2 freezers e uma caixinha de sapato, que era o caixa. E a gente começou ali, mas eu sempre tive a visão de que a gente estava naquela sorveteria, mas a minha visão era sempre ter mais sorveterias. E uma visão que eu tinha muito fixa, não sei por que tinha essa visão, mas era o seguinte, eu estou iniciando hoje, mas daqui a 2 anos eu vou ter 10 lojas, um carro e um gerente. O carro que eu falo era para o gerente estar circulando nessas lojas. Só que para isso eu precisava fazer a minha primeira grande venda. Eu precisava vender, porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa vender o nosso sonho de alguma forma, vender para outras pessoas acreditarem nesse projeto de vida, né, nesse empreendimento. E a primeira pessoa que eu fiz essa venda, que eu trabalhei para convencer, foi Luciana. E olha que não foi fácil, na época ela estava cursando administração, mesmo grávida, não foi, Lu? Não desistiu, né? E era estagiária na Casa Jardins, lojas de tinta. Vocês conhecem a Casa Jardins? E na época ela recebia meio salário como estagiária. E bem no dia não, mas bem na época que eu montei a sorveteria, que eu deixei de trabalhar com meu pai, fui para lá, para trás do balcão. Eu lembro que ela, um mês depois, ela ia ser promovida para uma nova loja que estava construindo na época ali no Farol. Exato. E aí ela ia receber mais do que o dobro do que ela recebia como estagiária. E aí o primeiro desafio, eu tive que vender esse sonho também para mim. Por quê? Porque um salário na época para a gente fazia uma diferença enorme. Luciana ganhava R$500 e eu não sabia nem se ia conseguir vender sorvete para pagar o aluguel do próximo mês. E ela ia passar a ganhar na época, se fosse no salário de hoje, em torno de R$1.300, R$1.400, R$1.500. Mas eu apostando naquele sonho, eu tinha certeza que ia dar certo. Convenci Luciana e no lugar dela ser promovida, ela finalizou o estágio e foi trabalhar com a gente. E imagina o que foi que aconteceu exatamente 2 anos depois. Digam aí, o que é que vocês acham que aconteceu 2 anos depois? Pode passar o 10 lojas, um carro e um gerente. Tá aí as lojas, ó. Na época a gente ainda utilizava o nome Frutila, que é o nome utilizado até hoje pelo meu pai, né? E aí, se vocês verem, a gente saiu montando loja em vários bairros. Benedito 1, Benedito 2, Pinheiro, Graciliano Ramos, a gente montou uma loja aqui. Na época que não tinha nem asfalto aqui, né? Na época que a gente montou essa loja aqui no Graciliano Ramos, não tinha nem asfalto. E as lojas que a gente montava na época, para a época, eram lojas bonitas, né, Lu? Mas eram lojas simples. Isso, sorveterias de bairro, né? E aí eu tenho até uma experiência, rapaz, numa loja aqui no Graciliano Ramos, que a gente montou. Vou contar? Conto ou não conto? Eu vou contar. A gente montou aqui, aí contratou 2 funcionários. E, se eu disser a vocês, sabe o que foi que a gente descobriu que um funcionário estava vendendo? Vendia sorvete
e vendia, sabe o que junto? Isso há 18 anos atrás, né, Lu? Mais ou menos. Maconha. Olha, pense num problema na época. Mas assim, hoje em dia, tantos anos depois, naquela época a gente se aperreou e tudo, mas hoje foi mais um entre tantas dificuldades que a gente teve e que ganhou conhecimento com isso, né? E assim, às vezes acontece coisas muito ruins com a gente e a gente, poxa, por que está acontecendo isso? Principalmente para quem vai empreender como profissionais, mas qual é a diferença? Aconteceram vários momentos nas nossas vidas, pronto, uma questão dessa, do funcionário que está vendendo maconha, é para a gente desacreditar e dizer, poxa, eu não vou ter mais loja, porque a gente não vai confiar nas pessoas. Mas o que é que faz a diferença? É a gente persistir. Então, fora esse problema, a gente teve outros e ainda tem, mas a gente continua persistindo. E aí a gente montou loja em todos os lugares, mas aí veio outro aprendizado. Quando a gente tinha 10 lojas, a gente trabalhava praticamente 24 horas. Isso. Porque imagine, ter que estar administrando essas lojas tudinho. Na época a gente não tinha sistema, era tudo na planilha. Tinha que fazer contagem, não era, Lu? Exato. Pra vocês terem uma ideia, o preço que a gente vendia na época, a promoção principal era 3 bolas por R$1. Nessa época. Exato. E aí, poxa, a gente chegou a 10 lojas, mas a gente não quer parar por aqui, porque a gente também acredita que quando nesse ramo, nessa questão do empreendedorismo, quando a gente para, significa que a gente está dando um passo para trás. Então, assim, vocês que estão planejando empreender, há algumas pessoas aqui que já empreendem. Uma coisa é certa, se você iniciou, você vai saber que nunca mais você vai parar, porque se você parar, a sua empresa corre um risco enorme de fechar. E o que é parar? É estar tentando coisas novas, é ir atrás de novos desafios. E aí veio a questão da multiplicação do tempo através da fábrica, né, Lúcia? Exato, a gente chegou nessa fase em que a gente comprava o sorvete todo do meu sogro, né? Que ele era quem fabricava. Só que pra gente tinha um descontozinho, né? De filho, né? Tem que ter. E aí o que acontece? A gente passou a ser o principal cliente dele e a gente tinha esse desconto. Então começou a pesar para ele lá, nessa situação. E pra gente, a gente chegou no momento que a gente disse, bom, tem 2 caminhos aqui. Ou a gente compra uma máquina e começa a fabricar o nosso próprio sorvete para poder a gente vender nas nossas sorveterias, ou a gente se junta lá com o meu sogro para colocar a frutila para frente, para a gente colocar ela, multiplicar o nosso tempo, fazendo revenda, colocando outras coisas. E a gente optou pela segunda opção. Eu estou vendo que tem pessoas anotando aí, então vai mais uma lição aí para vocês anotarem. Uma coisa que no mundo do empreendedorismo vale mais do que dinheiro é o nosso tempo. Existe, vamos dizer, a gente num trabalho que tem a carteira assinada ou que trabalha, geralmente a gente trabalha quantas horas por dia? 8 horas, se for estagiário 6 horas, né? Quantas horas num dia vocês acham que um dono de uma McDonald's trabalha no mundo todo? Um dos donos. Milhares e milhares e milhões, talvez, de horas no mesmo dia. Por quê? Porque ele multiplica o tempo dele através de outras pessoas. Então, num negócio, quanto mais você conseguir multiplicar o seu tempo através do trabalho de outras pessoas, mais você cresce o seu negócio, mais você produz. Um exemplo, com a fábrica, a intenção era essa. A gente chegou num momento que parou ali. A gente não conseguia montar mais 10 lojas naquela época, porque o controle, a presença ali era muito complicado. Então, o que é que a gente pensou? Vamos fabricar o sorvete e aí outras pessoas vão abrir várias sorveterias, e aí pode abrir 20, 30 sorveterias, ter mais 50 mercadinhos, tantas farmácias, e aí a gente vai produzir, vai entregar esses clientes,
E o que é que a gente ganhava com isso? A multiplicação do nosso tempo através desses revendedores, desses pequenos empresários. Então foi aí a decisão que a gente teve que aí a gente tinha a dúvida de montar a fábrica ou de se tornar sócio do meu pai. E aí a gente optou pela segunda opção, que foi se tornar sócio dele. E aí, quando a gente chegou lá, o nosso primeiro desafio foi... A gente tinha muita vontade de crescer, muita. Então, a primeira coisa a se fazer, vamos registrar a marca no INPI. Vocês aqui conhecem, sabem o que significa? O INPI é um órgão que ele vai registrar as marcas, cores, até símbolos de uma empresa. Se outra empresa no mesmo ramo, depois que você registrou, quiser registrar, aí você não pode. Você paga multa, você precisa retirar o nome, tem uma série de complicações. Então, por exemplo, se existe a Frutila e existe outra sorveteria, ou que não seja sorveteria, seja no ramo de alimento, que tenha o mesmo nome, mesmo que não seja com 2 L's, como era o nosso, mas que tenha a mesma sonoridade, a gente não poderia registrar. E a gente se deparou com isso. A gente chegou lá, quando foi registrar, a empresa já tinha anos. O meu sogro, hoje a empresa dele deve ter, 35 anos, eu acho, do seu pai. Mas ele nunca se preocupou. E aí, naquela época, quando a gente foi registrar, já existia um refrigerante no Mato Grosso do Sul, com o nome Frutila. E aí a gente não podia registrar esse nome para a gente. E se a gente queria crescer, se a gente queria estar espalhado pelo Brasil, como é que a gente ia espalhar esse nome? E se um dia a gente fosse autuado, precisasse trocar? Porque eles dão o quê? Eles dão 1 ano para você trocar tudo que tem com o nome deles lá. E ainda pagar uma multa. É um negócio bem complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês, aí vai mais um ensinamento. Vocês vão montar um pequeno negócio, seja online, e principalmente online hoje em dia, né? Mas seja físico. Qual a primeira coisa que vocês têm que se preocupar? Com a marca, né? Porque todo negócio, primeiro a gente vai criar uma marca, vai ter um nome. Então, qual é o primeiro negócio que tem que se preocupar? Com o registro dessa marca. Por quê? Porque todo negócio, a sua grande maioria, começa pequeno. Mas um dia ele pode se tornar grande. E nesse momento, quando ele se torna grande, o nome, a marca, vai valer mais, vai ser o maior patrimônio da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. O nome Coca-Cola. Não sei se vocês observam, mas todo nome Coca-Cola tem aquele Rzinho ali. Uma bolinha e um R bem pequenininho. Aquilo ali significa que é marca registrada. Ou seja, ninguém pode utilizar o nome de Coca-Cola. Pode chegar o maior bilionário do mundo e querer abrir uma empresa 3 vezes maior do que a Coca-Cola. Ele não pode utilizar o nome da Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola já foi registrada. E hoje em dia o nome Coca-Cola vale muito mais do que os caminhões, os prédios que eles têm e tudo. Então, se eles forem vender uma empresa hoje, como a Coca-Cola, ou for vendida qualquer outra empresa que tenha um nome, uma marca, esse nome vai contar bem mais do que o patrimônio de prédios, de freezers, no nosso caso, né? de frota, de veículos, de tudo. Então, uma das coisas que a gente precisa sempre se preocupar muito é com a marca. E não é difícil, né, Lu? Tem através do Sebrae. É um processo fácil, dá entrada lá, eles vão pesquisar o nome e aí depois te dizem se pode ou não utilizar. Paga uma taxa pequena, não sei, em torno de R$100, eu acho. Isso. E aí você agora tem que esperar, são 5 anos para conseguir registrar a marca, geralmente. Só Isso. depois de uns 5 anos é que sai aí o registrozinho, mas de toda forma, se você deu entrada no processo, já garante ali que a marca vai ser sua. Agora... E aí foi o que a gente pensou, né? Frutila. Como é que a gente vai mudar um negócio que já é há 20 anos Frutila? Todo mundo já conhecia como Frutila, já tinha freezer na rua, já tinha cliente e tudo. E aí foi onde a primeira vez que a gente procurou o Sebrae, que é um grande parceiro também para quem está começando negócios, né? Eles têm cursos muito legais para você iniciar, principalmente a questão financeira, a questão de abrir empresa, tudo o Sebrae ajuda muito.
E aí a gente chegou lá no Sebrae e disse, agora a gente precisa de uma consultoria para poder a gente ter uma marca nova, porque a gente não sabia nem por onde começar. E aí foi onde a gente foi ajudada, a gente teve uma consultoria e foram vários nomes, mas era tudo muito feio. Para mim, na minha cabeça, não entrava nenhum nome, nenhum outro nome que não fosse já. É como você ter um filho de 20 anos e de repente você dizer, não, seu nome não é João, mas não, agora é Marcos. Já estava acostumado. Tipo, não tinha, nada se conectava. Foi até a gente chegar, veio uma consultora, a gente trocou até de consultor, teve que ter mais de um. Aí veio uma consultora e disse, vamos botar Ila, que é o finalzinho de Frutila. Aí eu, não gostei muito não, Ila não ficou sonoro para mim na época, mas ela, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar o projeto para você, com as cores, o desenho, deixa eu mostrar para você, para depois você me diz se gostou ou não. E aí foi quando a gente chegou no Ila Sorvetes. Na época foi, tipo, vamos mudar tudo, mas como, né? Foram 2 anos ainda mudando, colocando o Frutila maior e o Ila menorzinho nas aplicações, para depois trocar e até ficar só o Ila. E aí, freezers. Uma marca, ela tem todo um conceito, né? Quando falaram também só o nome Ila, né, Lu? Isso, porque Ila lembrava Frutila e essa era a intenção na época, que associasse para que os clientes não perdessem aquela identificação com a marca, com o produto que a gente já tinha. Mas a gente só foi realmente se apegar à marca quando a consultora foi explicar. Por quê? Porque toda marca tem o nome, Ila, mas tudo é como ela é desenhada, é o que ela quer mostrar, é a percepção que a gente tem. E aí, quando vocês São as olham... mensagens subliminares, né, que elas querem Exato. passar. E aí, quando vocês olham para essa marca Ila, além do nome Ila, o que é que vocês conseguem ver? Quem acertar vai ganhar um sorvete. Um sorriso, identidade visual. Mais alguém? Já acertou lá o sorriso. Um sorriso, se vocês verem ali, os 2 L's são 2 olhos e a boca. E a boquinha, é um sorriso. É um sorriso. Também então, é um coração, ó. Se você cortar o I e o A, ele também fica... Vira um coração. Um coração. Então, o que é que a consultora, quando fez o desenho dessa marca, quis passar? Um sorriso, alegria. Na época a gente ainda não estava com a missão da felicidade, que a gente vai falar mais para frente, mas ela queria passar simpatia, alegria e amor. Tudo que ela viu quando foi fazer o estudo de marca, ela ficou observando eu e Luciana, alegria e amor. Finge. E aí foi feito esse desenho que há pouco tempo agora, Gabriel, que na época foi o motivo da gente iniciar o negócio, está à frente no departamento de marketing, e aí agora a gente já está fazendo uma nova leitura da marca, para ela ser mais simples, a leitura, enfim, mas aí tem todo um aspecto técnico que a gente não vai falar agora, mas aí vocês veem que a logo, ela já sai o nome sorvete, já não trabalha mais, tá vendo? Só o Ila ali. Por quê? Porque quando as pessoas hoje em dia vê o Ila, já identifica como sorvete. E aí vamos para a visibilidade. Outra questão fundamental. Visibilidade, novos contatos. Quando vocês forem montar ou já tiverem os seus negócios, teve convite para palestrar, vamos embora. Teve convite para sair numa revista, vamos embora. Isso é muito bom, esse conhecimento, essa troca. Agora mesmo vocês já ouviram falar no Tracto, no evento que são palestras lá enormes, show e tudo, e a gente estava lá, não como palestrante, mas quem sabe um dia, né, Luciana? Por enquanto, a nossa função é compartilhar felicidade, né? Exato. Através do sorvete. Mas, quem sabe? Mas a gente estava lá, a gente fez uma parceria, fez um picolé do Tracto, e assim, isso dá uma visibilidade muito grande para a marca. E aqui tem alguns exemplos de visibilidade que ao longo dos anos a gente foi saindo. Eu não lembro exatamente a data, mas há uns 8 anos atrás... 12. 10 anos a questão da revista.
Há uns 10 anos É. atrás, a gente saiu... Alguém conhece aqui a revista Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas Empresas, Grandes Negócios? É porque, a Luciana me corrigiu agora, não sei se vocês notaram, é porque sempre eu falo pequenos negócios, grandes empresas. Confundo, é muita felicidade na cabeça. E aí a gente já saiu lá, porque a gente participou de consultorias no Sebrae, e por vários anos, acho que uns 3 ou 4 anos, a gente foi destaque. Por que a gente foi destaque nessas consultorias do Sebrae? O Sebrae é um órgão que está aqui para quem quer empreender, está para ajudar pequenos empreendedores a crescerem. E a gente, como pequeno empreendedor, o que é que a gente tem muito? Tem muito a prática do negócio, o dia a dia. Mas o bom é que a gente junte isso com a parte técnica, né? E o Sebrae tem isso, esse conhecimento teórico. Então, assim, eu vejo muitos empresários que dizem assim: ah, o meu negócio eu já sei de tudo aqui, eu não tenho nem para que ir atrás de ajuda do Sebrae. Primeiro que a gente nunca sabe de tudo, né? A gente está em constante aprendizado. E segundo, que se você tem apoios assim, por que não procurar? Então, vai um conselho aí. Também tem a questão de, muitas vezes, eita, vou perder meu tempo com uma pessoa aqui dentro. Porque quando o Sebrae chega, ou qualquer outra consultoria, ele não chega para passar 2 horinhas com você e ir embora. Ele vai passar um tempo, você vai precisar colocar várias coisas em prática enquanto a pessoa não está lá, porque vai passar várias coisas para você fazer. E às vezes a pessoa acha que é besteira, mas às vezes uma coisinha que você aprende ali já muda totalmente seu pensamento e muda totalmente seu negócio e bota para frente. A questão é se abrir a oportunidades, né? Se abrir a qualquer aprendizado. Teve feira de qualquer espécie do ramo alimentício, a gente está indo, porque a gente aprende, tem o network que a gente tem também com todo mundo, conhece muita gente diferente, abre muito espaço para parceria. Qualquer palestra que a gente é chamado para escutar, ótimo, maravilhoso. A gente está aprendendo sempre que a gente vai. E aí tem outras fotos que a gente, de outros networks que a gente fez, outras palestras. Eu ia citar essa última aqui, que foi também há ainda 8 anos atrás, mas estava ali no meio aquele jornalista que fazia vocês não vão saber não quem é. Ninguém assiste mais. Alguém assiste televisão? Não, só internet, né? Já só faleceu YouTube, o bichinho, né? Já é tão antigo que ele já até faleceu. Bichinho. Mas era uma apresentação da Record, muito conhecida, e para mim foi um privilégio muito grande ter participado. E aí vem 2016, depois da gente ter se tornado sócio do meu pai, a gente começou a realmente multiplicar o tempo, começou a investir na fábrica, começou a fazer distribuição, vendedor externo, começou a vender, empilar. A gente estava vendendo, acho que em torno de 15 municípios. E a gente começou aquele negócio todo. Mas eu lembrei agora de uma história, aí é bom a gente contar. Logo quando a gente se tornou sócio do meu pai, começou a ter vendedor externo, a gente tinha um carro para fazer entrega de sorvete. Era uma Doblô na época. Resultado, aí mais uma lição que a gente nunca deve desistir. Umas 18 horas, essa Doblô estava voltando de pilar, meu telefone toca a cobrar. Quando eu atendo... Ainda bem que hoje em dia não me ligam mais a cobrar, mas até um dia desse, quando ligava a cobrar, meu coração disparava. Quando eu atendo o telefone, moço, aí o senhor é da Frutila, que na época era Frutila, sou eu mesmo. Acabou de acontecer um acidente aqui em Satuba com o carro de vocês. Eu disse, eita, mas foi muito sério, aí desligou o telefone. Só disse assim, bateu de frente com um caminhão. Nem chegou a falar que era sério, né? Que é até uma curva da morte, que chama lá em Satuba, que tem aqui uma curva bem fechada. Resultado, aí eu sou muito assim, de acontecer um problema, de pensar em resolver. Aí o que é que eu pensei? Chamei meu pai na época. Enquanto a gente estava indo para Satuba, eu disse, já vou ligar para o guincho, né? Porque já vai agilizando para pegar o caminhão, caso não dê para voltar dirigindo. Eu já imaginava que não dava. Aí eu ligo na época para Condor Guincho. Não sei se vocês conhecem, que é uma empresa de guincho aqui do Tabuleiro. Boa noite, aqui é Douglas. Já a Frutila aconteceu um acidente com o nosso carro. Ele bateu de frente com o caminhão. Eu queria contratar um guincho. Aí o pessoal da Condor Guincho,
Sim, estamos sabendo do acidente, ele bateu de frente com o nosso caminhão, ó. O caminhão era da Condoguincho. Resultado, naquela época, o carro não tinha seguro, era o único carro que a gente tinha, e a gente tinha financiado esse carro em 60 meses, sem entrada, e só tinha pago 2 prestações. Quando eu cheguei lá, o carro estava com a metade do carro destruída. Mas você está falando do carro. Mas o rapaz que estava dirigindo, Deus é tão bom que ele não teve Ficou nada. só o lugarzinho dele, graças a Deus. Somente o lugar dele. E ele, assim, Amém, era né? um rapaz... Amém. Só Deus mesmo para saber aquilo ali, como foi que aconteceu. Porque ele é um rapaz grande, né? Tem uns pernão. E atrás do banco tinha aquele botijão de gás. Né, aquele cilindro grande. Então, quando ele bateu de frente, o cilindro foi para frente e a frente entrou. E o rapaz ficou só o lugar dele, ele não teve nada. Assim, só Deus sabe como foi aquele milagre ali de não ter acontecido nada com ele. E com relação ao carro, perda agora, total. Vocês imaginem 58 prestações de 1.280 na época, iniciando o negócio, precisando do carro para fazer entrega. E aí, era para quê? Desistir. Porque como é que ia fazer entrega? Como é que ia para o interior? Como é que eu ia pagar? E para completar, como o nosso carro não tinha seguro, eu fui falar com o pessoal da Condoguinchos. Dizer, como vocês trabalham muito para a seguradora, eu imagino que o carro de vocês tem seguro, vamos ver como é que a gente faz para pagar o seguro, pagar o nosso carro. O caminhão também não tinha seguro. Resultado, e o orçamento do caminhão na época deu R$10 mil. 10 mil certinho. O que é que a gente faz? Decisão. Ou arruma um jeito, pede ajuda a Deus, arruma um jeito com fé e continua, ou então vai dizer o seguinte: não dá mais para mim não, chega, eu não quero mais saber de empreender. E o pior de tudo é que 90% das pessoas tomam a segunda decisão. Mas isso aí é testando a nossa fé, né? Testando a nossa força de vontade até onde a gente consegue chegar. Então, por isso que eu digo, não existe problema no mundo de empreendedorismo que não possa ser resolvido. E aí a gente encostou o carro, dividi os 10 mil em 10 cheques de 1.000. Eu tinha um carro particular, comecei a entregar nesse carro e por aí a gente foi para frente. Em 2016 a gente abre a loja da fábrica, chegou um momento que a gente cresceu e junto com esse crescimento, meu pai já não queria crescer e quando a gente cresce a gente tem mais o quê? Mais preocupações, porque quanto mais gente na empresa, quanto maior, mais preocupações a gente tem, né, Luciana? Exato, ele também já tinha passado uma vida inteira empreendendo, né? Não é fácil, ele estava cansado, ele queria estar na zona de conforto, ter ali a sorveteria dele, apurar, vender para alguns poucos clientes, mas ele não queria essa movimentação toda. Por que eu falo movimentação? Porque, 5 horas da manhã a gente já tinha que estar lá, começando a abastecer o carro, porque para 7 horas o carro está saindo, e aí 10 horas da noite ainda tinha gente na rua fazendo entrega, então era uma vida muito movimentada, e ele já não estava mais naquele pique para isso, né? E aí foi outra decisão que a gente precisou tomar, de montar uma nova fábrica para poder meio que iniciar novamente o nosso negócio, mas aí já com uma visão maior, de ocupar todo o estado de Alagoas, de ter um modelo de loja diferente. E aí eu lembro que em 2016 foi a primeira vez que a gente montou uma loja com arquiteta, né, Lu? Que aí isso. A Carol, que está com a gente até hoje, então fez um design diferente. E aí em 2016, quando a gente faz isso, é outra coisa que vocês, quando quiserem fazer, sempre vai ter as pessoas para desanimar. Como é que você vai montar um negócio novo num ano de crise? Porque 2016 estava a época da Dilma e estava aquela crise toda. Crise, eu nunca vi tanta crise, né? Porque a gente está numa crise de novo, né? Não sei se vocês notaram, pós-pandemia está a crise. Então, todo ano a gente vai ter crise e a gente tem que se arriscar. E aí, na época, saiu até no jornal Gazeta de Alagoas, que não é da época de vocês, né? Que era impresso. Fábrica de sorvete inova e sobressai
a crise. E a gente vem se sobressaindo a crise até hoje, inclusive a crise da Covid. Exato. Né? Então, assim, a gente montou essa fábrica, e aí essa fábrica tem, desde 2016, tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora. E nesses últimos 6 anos, a gente cresceu muito mais do que os outros 15 anos que a gente vinha trabalhando. Exatamente. E aí, monta essa fábrica, e aí a gente começa, como a gente já participava de muitas consultorias através do Sebrae, a gente participa de uma consultoria que ia mudar o rumo da nossa empresa, mas principalmente ia mudar o nosso pensamento como gestores, como empresários. Por que eu falo isso? Vem uma consultoria do Sistema S, né? E aí era do Casa da Indústria, IEL, e eles tinham como meta fazer uma consultoria de inovação em 300 indústrias de pequeno e médio porte aqui de Alagoas e 1.000 indústrias no Brasil todo. Qual era? O consultor ia para dentro da indústria para fazer com que aquela indústria inovasse, fizesse uma coisa totalmente diferente do mercado, para poder mudar a história daquela empresa. E aí, adivinha, entre as 300 empresas e indústrias que participou aqui do estado de Alagoas, a gente ficou em primeiro lugar como a indústria que mais inovou, isso de qualquer ramo. E ficamos entre as 10 de 1.000 no Brasil todo que mais inovou. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês entendem de inovação? O que é inovação para vocês? Oi? Algo fora do normal. Mais alguém? Investimento, tecnologia. Gabriel, Paulane. Inovação são ideias diferentes, uma cultura diferente que a gente coloca na nossa empresa e aquilo pode se transformar numa grande mudança e numa inovação que outras empresas não fazem. Mas inovação, acima de tudo, é mudar processo. Não precisa... Tecnologia é massa. E para investir, a pessoa precisa de capital, mas é massa, muda muito realmente inovar com tecnologia. Mas inovar com processos é uma coisa que você pode fazer sem precisar de dinheiro e pode mudar totalmente a empresa. Eu dou um exemplo que a gente até deu uma premiação um ano numa confraternização nossa para um dos nossos colaboradores, que ele tinha o que mais tinha inovado. Durante o ano, na produção, esse colaborador. Na produção. Inclusive, ele mora aqui no Graciliano Ramos, Eduardo. O Eduardo. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou, a gente tinha mudado o piso da fábrica, da produção. Da produção, e aí eles colocavam as mercadorias num caixote de plástico e empurravam no chão. E aquilo ali eles tinham que botar 2, 3 caixotes e ainda se amachavam assim para empurrar, era complicado. O que é que ele fez? Colocou 4 rodinhas no caixote de baixo. E aí facilitou que só o chão não riscava mais. Não arranhou mais o chão e eles não precisavam fazer força para poder levar 3, 4 caixotes, que botavam em cima do outro, debaixo tinha rodinha, saía levando. Isso é um exemplo de inovação. Ele melhorou a vida de quem estava trabalhando ali com ele e ainda ajudou a preservar a empresa, porque está ali que não tá arranhando o chão de toda forma. Né? Então, assim, é uma coisa pequena, uma ideia simples, mas ele fez algo inovador ali dentro. Que transforma, né? O quanto ficou bom no arranha-chão, ninguém faz mais esforço, não faz barulho, né, Lu? Exatamente. E aí a gente começou a ter essas consultorias com o pessoal do SESI, do Senai, do Sebrae, e aí foram lá e a gente fez estudos, e dos estudos lá era a gente redefinir a nossa missão. Vocês sabiam que toda empresa tem missão, visão e valores. Isso daí é o que guia a qualquer empresa. Então, eita, mas o meu negócio eu estou abrindo hoje, só tem eu de funcionário. Tem uma missão. Porque essa missão, essa visão que vai fazer você não desistir muitas vezes nos tempos difíceis, quando acontecem as coisas. Então, tenha uma visão. E aí a gente tinha uma missão
que era na antiga fábrica, mas era uma missão que ficava no quadro lá, uma frase grande de efeito. A gente tem como... Eu nem lembro a missão que tinha. Nem lembro. Era uma coisa bem institucional. A gente pegou, junto com um consultor na época também lá, fez... Isso. E ficou aquela coisa assim, com uma frase bem grande assim, mas eu não lembro qual era. Mas aí a gente foi trabalhar nessas inovações. Você passa para mim. E aí, como eu disse para vocês, a gente inovou... Isso aí já é outra coisa. Eu me perdi agora, porque eu pensei que era outro slide, mas enfim, é iniciante. Mas enfim, a gente inovou e a gente chegou lá para receber entre as mil indústrias. A gente foi lá em São Paulo com viagem, com passagem, tudo pago para receber esse prêmio. E lá tinha mais 9 indústrias que tinham inovado. Quando a gente chega lá para receber o prêmio, a gente começou a conversar com os outros empresários e tudo. Aí eu acho que tem a foto. Não, ainda não. E aí a gente começou a conversar com esses empresários. Quais eram as indústrias? Tinha indústria de impressora 3D, um cara novo que estava nos Estados Unidos, chegou aqui, montou a primeira impressora 3D. Tinha indústria de tecnologia, tinha uma indústria de alimentos bem diferentes do Pará, que estava vendendo em São Paulo. Tinha softwares, né? Tinha várias coisas. E aí, o que é que 2 sorveteiros de Maceió vai estar fazendo no meio dessa galera que inova e tudo? E a gente ganhou esse prêmio. Foi um detalhezinho só, e estava no meio desse. Sabe qual foi o detalhe? A gente redefiniu a nossa missão. A gente fez todo um estudo e a gente chegou à conclusão que daquela consultoria para frente, a nossa missão era fabricar felicidade. O que é que isso significava? O que é que isso significa para a gente? Que tudo que a gente trabalha hoje em dia, tanto internamente e como externamente, que é para poder ter esse resultado, a gente diz que lá na nossa fábrica a gente não fabrica sorvete, a gente não fabrica picolé, a gente não vende sorvete, a gente não vende picolé. O que é que a gente faz? A gente fabrica felicidade. E aí isso deu uma revolução dentro da nossa empresa. Porque assim, uma coisa é você fabricar sorvete e picolé. Outra coisa é você ter aquele cuidado de fabricar felicidade. Então o cara que trabalha com compras na nossa empresa, para fazer os clientes felizes, ele tem que quê? Ele tem que comprar os melhores produtos da melhor forma. Porque se ele tiver um erro, pode ser que o cliente fique sem felicidade. O atendente, o fabricante, todo mundo trabalha com essa missão, com esse propósito. Então, por conta de um detalhe, né, Lu, transformou toda a nossa empresa. E aí mudou toda a cultura da empresa, a nossa cultura com os colaboradores. Tudo mudou a partir do momento que a gente pôs na cabeça que a gente ia fabricar felicidade. O nosso clima hoje interno da nossa fábrica, das lojas, as pessoas dizem, mas é assim o tempo todo? Assim, ou é porque a gente está aqui, vocês estão brincando? Então, não, é porque lá é realmente dessa forma. É lógico que como toda empresa, como toda família, como toda equipe, tem alguns problemas, mas na sua grande maioria... tem que brigar, né, também. Porque se não brigar, né? Exato. Aí não tem graça, né? Aí de vez, mas assim, mudou totalmente. Mas aí como eu me adiantei, você né? se Aí adiantou assim alguns anos aí, né? A gente quando a primeira loja que a gente montou, 2016, com o primeiro arquiteto, foi em frente ao G Barbosa, aqui na Avenida Menino Marcelo. Vocês conhecem aquela loja? E lá é onde está a nossa fábrica. E aí quando a gente montou lá, a gente vinha do Jacintinho, o público popular, e a gente começou a crescer, a entregar sorvetes em todos os bairros, cidades próximas aqui e tudo. Mas o que é que a gente queria? A gente queria também entrar no mercado de shopping, onde está o turista, nos restaurantes e tudo. E nesse mercado de sorvete, a gente tem outras marcas bem tradicionais. A gente tem a Kibon, por exemplo, que é uma marca que está em postos de gasolinas, em restaurantes, e essa é uma marca multinacional. Ela tem, pra você ter uma ideia, a Kibon está presente em mais de 20 países, no mundo todo.
Inclusive, quando a gente viaja, né, Lu, sempre vê aqui bom Em todo canto. Tem a Com outros nomes, né? Porque onde vai, ela muda o nome. Tem a Fica Frio, que é uma fábrica também tradicional aqui de Alagoas, que tem muitos freezers espalhados. E aí, se a gente fosse, na época, comprar 20, 30 freezers para poder botar nos restaurantes, esses locais já estavam ocupados. E, na época, a nossa marca não era uma marca conhecida a ponto de um empresário, um dono de restaurante, de conveniente supermercado, dizer assim, não, tá bom, vou tirar aqui bom e me dê o seu. Como se ele nem conhecia direito. Então, aí a gente buscou uma nova estratégia. Como a gente já tinha a loja da fábrica aqui na Serraria, e a gente queria estar conhecido naquela parte baixa da cidade ali, Ponta Verde, Jatiuca, onde tem muitos restaurantes, aí a gente montou a nossa primeira loja conceito, numa galeria lá na Álvaro Calheiros. Se vocês verem aí na foto, tem até carrinho, né, de feira, carrinho pequenininho, tem um carrinho de picolé e o carrinho onde as pessoas iam buscar o produto, como loja da fábrica, só que um conceito bem bonito. Resultado, com pouco tempo depois, a marca ficou conhecida naquela região e donos de restaurantes já estavam pedindo para a gente colocar os nossos freezers, e aí muda totalmente o jogo da negociação. Porque quando a gente vai fazer uma negociação com alguém, uma coisa é você chegar e oferecer o seu produto, que aí você dá margem para dar desconto, porque você quer entrar naquele comércio. Outra coisa é quando o cliente vem te procurar. Entenderam a diferença? Então, vocês que estão empreendendo, que vão começar a empreender, arrumem uma maneira. É lógico que a gente não vai deixar de procurar os clientes, faz parte. Mas arrumem uma maneira do cliente vir te procurar. A estratégia, o jogo, o preço muda totalmente. E aí a gente monta essa loja e fica bem conhecido, né? E aí vem, por conta dessa loja que a gente fica conhecido, vem parcerias com outras marcas, que aí também foi outra jogada de marketing, que aí deixou a gente também mais conhecido. A gente fez parceria com a Nestlé, eles viram essa loja e inclusive pensam até hoje, né, Lu? Quando vem as nossas lojas, e a Nestlé pensava também, o pessoal, que a nossa loja era uma filial de outro estado, que é de fora. Que era uma franquia de algum lugar. Uma vez eu encontrei com uma pessoa e disse, mas você é o dono, você é da Ilha? Eu disse, sou da Ilha. Ah, você é um franqueado? Eu disse, não, a gente tem loja e fabrica também, a gente tem a fábrica. Tá, mas a sua fábrica é uma franquia? Eu disse, não, a gente começou aqui e tudo. Exato. Isso, assim, é ruim por um lado, porque quando é um negócio que tem uma visibilidade boa, organizada e tudo, as pessoas pensam que é de fora, mas é bom também, porque quando pensa que é de fora é porque as pessoas acham que o negócio realmente tem um padrão diferenciado. E aí a gente fez a primeira parceria com a Nestlé, eles bancaram embalagem, bancaram produtos. A gente fez a parceria com o picolé do Azulão. Quem é CSA aqui? Eu confesso que eu também sou CSA. E Luciana foi obrigada a ser CRB. Quem é CRB aqui? Então, esse CRB tá maior, viu? Nosso vendedor, na época externo, o pessoal do CSA, a gente teve um contato, tinha feito a parceria com a Nestlé, e aí a gente foi fazer a parceria com o CSA. Outra inovação. Por quê? Porque alguém chegou a provar esse picolé do CSA? Não? Tá bom. Tá. Do CSA alguém chegou a provar? O que era que tinha de diferente nesse picolé, além da embalagem, que é do CSA? A capinha de chocolate era azul. Então, assim, o que marcava muito era porque tinha a embalagem com a marca do CSA e quando abria o picolé, a capinha de chocolate é azul. Isso daí a gente fez no dia do jogo, não foi? Fez uma campanha. Exato. Resultado, o pessoal do marketing do CRB veio procurar a gente. Eu disse, vamos marcar uma reunião, disse, bora, aí chegou lá, sentou, aí antes de iniciar a reunião, aí o pessoal perguntou, Thales, Douglas, agora eu tenho uma pergunta para fazer, porque no mundo do futebol é assim, antes de a gente fechar negócio, eu queria que você dissesse, você é CSA
ou CRB? Aí eu disse, não adianta a gente começar o negócio assim errado, né? Eu vou falar a verdade para você. Eu sou CSA, mas a minha sócia e minha esposa é CRB doente desde criança. Aí eu cheguei lá na fábrica. Fechar negócio, Olha, Luciana, fechei negócio, a parceria com o CRB a partir de hoje. Luciana nunca foi, né? Nem CSA, nem CRB, né? Mas a partir de hoje, Luciana é CRB. Doente. E aí a gente trabalhou o picolé dos regatas. Agora, por outro lado, a gente também fez a capinha de chocolate vermelha no picolé do CRB. No picolé do CRB ele é mais gostoso que o do CSA, porque ele tinha o sabor de chocolate dele, era com sabor de morango, que nem biscoito de chocolate de morango. Então assim, eu sou CSA, mas caprichei mais no do CRB. E aí a gente fez isso, a gente fez na época uma parceria com os árbitros, para quem gosta de assistir de futebol. Eu não sei se vocês lembram que a gente tinha uma logomarca da Ilha no calção dos árbitros. Num lugar bem estratégico, você lembra? Né? Resultado, a gente não estava nem ligando muito, assim, o pessoal começou a procurar a gente, depois do picolé do time e tudo. Não, vamos botar no short, bora. No short era mais barato, minha gente. Aí, era mais barato do que na camisa, né? Porque na camisa, e aí foi meio sem querer esse marketing. Até para botar aqui, assim, pequenininho, era uma fortuna. Aí, resultado. Aí disse no short, eu digo, no short vai ser aqui, né? Né? Aí, resultado, eu tô lá. Era óbvio, né? A gente tá lá na apresentação do uniforme. Uma sala desse tamanho, antes de começar o campeonato alagoano, e a gente sentado, e aí tudo árbitro sentado, né? Aí daqui a pouco o patrocínio, aí tem tipo um desfile, né? E daqui a pouco entra os árbitros. Eu ainda nem tinha visto o uniforme, sabia que a gente ia estar. Quando entra os árbitros, aí eu estava sentado de um lado e os árbitros entraram do outro, aí não dava para ver a nossa marca direito, né? Porque estava mais baixo que o povo sentado. Mas eu senti que na hora os árbitros começaram a sorrir. E começava a rir, e eu sem entender, né? Quando eu olho que o árbitro vem para frente, tá uma logomarca bem aqui e outra bem no meio. Duas. Aí você imagine, logomarca de picolé no juiz, desculpa até falar, naquele canto. Nos dois, rapaz, né? Juiz abaixava para pegar a bola, logomarca. Olha, mas assim, era uma agitação tão grande. Eita, o picolé do árbitro para cá, o picolé do árbitro. Foi. Mas assim, deu uma visibilidade enorme, foi massa. Eu quando vi, eu digo, não é possível não, Douglas, que horrível, tá? Olha, isso não vai dar certo. Eu não sei se dá pra vocês verem. Mas depois, aí foi uma polêmica total, aí deu, né, deu o que falar e o povo deu fala, muita visibilidade. Né? Aí não sei se dá pra ver, veio até um árbitro nacional, grandão, alto, né? E a logomarca na frente e outra atrás. Enfim, aí sempre mostrava as câmeras, não tinha como. Parecia que o povo ia assistir o jogo e ficava prestando atenção só na logomarca. Pior que é. Foi ótimo. E aí também a gente fez parcerias com a Nestlé e o tiramisu, que foi um sabor que a gente fez, né, com a parceria com aquela fábrica de biscoitos Pajuçara, outra história pequena. Isso aí é culpa do marketing. Biscoito Pajuçara, fizemos uma parceria onde o sorvete de tiramisu ia ter o biscoito Pajuçara. Resultado, fizemos um vídeo institucional com italiano, porque é um sabor típico italiano. Aí esse vídeo foi ser apresentado para os donos do biscoito Pajuçara, para quem quer ser publicitário. Resultado, eita, na hora, cadê o biscoito para fazer o vídeo? Aí corre no supermercado G Barbosa e compra o biscoito, para poder montar, né, o biscoito com café, com... Aí na hora que os proprietários do biscoito Pajuçara tá assistindo, o senhor principalmente, que era o fundador, oxe, esse biscoito aí é da concorrência, não prestou atenção na marca do biscoito, né? E usou da concorrência. A gente fazia no sorvete, mas ele foi comprou. Para fazer o vídeo, comprou de outra marca.
Foi triste. Foi triste. E aí, essa questão de busca de conhecimento e tudo, a gente, quando foi em 2020, 2019, Eu sabia 2018, que você ia errar. 2017... Eu sabia que você ia errar. É a data do casamento. 2018. Olha, tem homem que lembra de data de casamento? Não tem, velho. Não Ainda tem. é todo mundo novo, Lu. Ninguém é casado ainda, a Ah, maioria. não, mas o povo sabe. O Dá que é que briga até acontece? em casa ainda não? Com mãe e com pai, que o pai não lembra? A nossa história foi o seguinte: primeiro a gente namora, Luciana engravida, a gente vai morar junto, depois vira sócio, depois noiva, se casa no casamento comunitário e No 20 civil, né? anos depois, que aí minha avó de um lado queria uma festa, a mãe de Luciana queria uma festa. Uma né? festa não, elas queriam que a gente casasse na igreja. Quem queria a festa era eu. E aí, 20 anos depois, porque a gente não tinha condições e o nosso foco era a empresa. No meu foco, o Luciano era mais o casamento, né? Mas, Obrigada. enfim, toda vez que ia falar no casamento, vamos fazer o casamento, eu dizia, eita, vamos abrir uma filial. Imagine. Demorou 20 anos, mas aí 20 anos, agora 2018, a gente conseguiu, fez uma festa bem bonita, o casamento, um negócio bem bacana, e o melhor de tudo, em grande estilo. Por quê? Porque a lua de mel, o presente foi passar a lua de mel em Nova York, é? É chique, né, bem? Também, né? Me enrolou 20 anos, né? Tinha que ser Nova York, né? E aí a gente foi para Nova York, tem ali uma foto. Resultado, o que é que a gente, quando chegou em Nova York, foi fazer? O que é que vocês acham? Tomar sorvete. Tá Visitar fazendo 2 todas graus, as 2. sorveterias de Nova 2, York. Um frio, não podia passar na sorveteria que ele dizia, vamos entrar aqui. E é incrível como o povo toma sorvete no frio lá. Aqui precisa fazer calor, o povo toma sorvete lá, o povo toma muito sorvete no frio. E aí, o que é que a gente fez? Começou a observar como o ritmo lá é diferente do ritmo daqui. As lojas têm outra pegada. Vamos dizer, se aqui as pessoas trabalham para vender um produto, lá eles vendem a experiência. O importante é a experiência do cliente. E aí a gente volta da lua de mel, volta para o Brasil. Em primeiro lugar, eu volto ainda mais apaixonado, mas volto com o desejo de implantar tudo que eu vi nas nossas lojas. E aí a gente abre uma loja modelo lá no Extra Farol, e aí a gente abre com as lições que a gente tirou lá. O que é que a gente começou a colocar para ter esse cliente, para fidelizar? A gente começou a se preocupar na experiência do cliente quando entrasse na loja. Então a gente começou a ter souvenirs, camisas, lápis, caneca, tudo com a marca, isso já trabalhando bem forte a marca, com cartão fidelidade. A gente começou a se preocupar com o som ambiente da loja. Então, hoje em dia, toda loja que você chegar da gente vai ter um som ambiente. E o que está passando numa loja, que é a Rádio Ila, está passando em todas as lojas. Em todas as lojas, com mensagens, né, dependendo da época do ano. Exato. Tem uns intervalozinhos com as propagandas da gente e tudo, para tudo personalizado, né? A gente trabalha com a questão do cheiro, todas as lojas. A gente utiliza uma essência, que até um parceiro nosso lá do pátio, que é a... Como é o nome? Tinha um quiosque, eu acho que não tem mais, de essências. Como? Pronto, Belartes, isso. Belartes. Então a gente trabalha com essa essência e a partir disso a gente começa, isso tudo com a missão da felicidade, começa a se diferenciar do mercado, porque até então as outras sorveterias não faziam isso. Então, e quando a gente começa a se diferenciar do mercado, aí o que é que o povo começa, a gente já começa a ter outro tipo de cliente. Que tipo de cliente é esse? É franquia. Quero comprar uma franquia. Quero, né, Lu? Tem para vender, quanto é? Para vocês terem uma ideia, a gente viajou em outubro de 2018, quando foi em agosto de 2019, agosto de 2019 a gente já estava montando essa primeira loja, desse jeito, com toda essa pegada, e aí terminou compartilhando com todas as lojas. Exato. E aí
vem a questão... O prêmio, olha aí o Pronto, prêmio. essa é a foto onde está o pessoal que eu pulei, onde está o pessoal da impressora 3D, de tecnologia e tudo, e aí com muito orgulho tinha um sorveteiro, né, alagoano no meio dessa galera. Pra gente isso daí... Pra gente isso aí, o dinheiro é legal, o dinheiro que a gente ganha, mas é uma consequência. O que a gente tem mesmo, que a gente gosta de mostrar, é exatamente essas coisas que faz toda uma diferença. Exato, pode passar. E aí vem em busca de novos conhecimentos. Como a gente tinha ido para Nova York e tinha pego um mercado totalmente diferente para trazer para a nossa empresa, quando foi em janeiro de 2019, 2020 já, apareceu a oportunidade da gente ir para a maior feira internacional de sorvetes e gelatos do mundo todo. É uma feira que acontece todo ano na Itália. E vamos lá, né, Lu? Em busca de conhecimento na Itália. É assim, outro mundo aí, novos conhecimentos. Também estava muito frio e a gente também tomou muito sorvete. E o pior que em janeiro de 2020 já estavam se falando em Covid. E a gente no avião lá e parou na França, foi para a Itália e via um chinês, quer dizer, eu não sei se é chinês ou japonês, mas tinha o olho puxado, todo de máscara. Mas é porque também ele já tem essa cultura né? de andar de máscara. Porém, nessa feira, da cidade da China, aquela que teve o surto da Covid, eu não lembro, era onde tinha muita gente, tinha muito chinês na feira, porque eles são fabricantes de maquinários e tudo. Aí a gente lá... Pois é, correndo risco. Correndo risco, mas graças a Deus, na volta no avião, foram 15 horas, um cabo espirrando atrás de mim, a viagem todinha, não foi? Mas graças a Deus... Não aconteceu nada. Porque a gente teve depois. Não foi a gente que trouxe a Covid. Não foi a gente, não. Pelo amor de Deus. Por gentileza. E aí a gente começou. Isso a gente volta 2020. Em janeiro, né? Aí a gente já com a ideia, vamos abrir outra loja, mas vamos testar agora em Arapiraca, para ver como é que se comporta o mercado lá. A gente já tem clientes que revendem lá, porém a gente queria abrir essa loja estruturada nesse modelo. Quando voltei em janeiro, a gente alugou o ponto, começou. Quando deu dia 19 de março, 21 de março, numa sexta-feira, tá vendo que Luciana corre já tudinho? Imagine a empresa como seria se não tivesse a Luciana, tá tudo maluco. Em março de 21 de março de 2020, quando já estava finalizando a loja, o projeto Faltava pronto. uma semana para a gente inaugurar. Eu estava com um marceneiro lá. Uma semana para inaugurar, vem aquele aviso, não sei se vocês lembram. A partir de amanhã, o decreto fecha tudo. Eita, pega. Aí mais um desafio, né? Mas como eu já tinha passado desafio de carro, que bateu, de um monte de coisa, disse, não, mais um desafio para a gente ir para frente. E aí foi um dia muito triste, porque a gente literalmente não sabia o que fazer. Mas, por outro lado, a gente agiu rápido. E aí a gente já fez reunião, já fez o comunicado para os nossos funcionários. Luciana estava aqui em Maceió, né, Lu? Foi. No dia ele estava lá em Arapiraca, né? Estava quase tudo pronto. Mas aí aqui eu disse, vamos fechar, vamos nos reunir. No outro dia nos reunimos e dissemos assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas uma coisa que eu prometi foi, não pretendo demitir ninguém. Espero que daqui a uns 15 dias a gente volte e esteja tudo certo, né? Exato. Sei que até hoje não está nada certo. Mas uma coisa que eu garanti para eles, eu não vou demitir ninguém se o governo vai ajudar, se está sendo falado que vai dar não, vai dar tudo certo e a gente vai para frente. Não vamos fechar nenhuma loja, as lojas vão ficar fechadas porque não podia abrir para vender. Mas enquanto eles estão falando, se eu não me engano, passou uma semana fechado, né? E aí fizemos vários planos, aí já começamos a trabalhar muito forte com delivery. Aí o marketing já botou faixa, pegue e leve. E aí adivinham o que aconteceu nesse ano de pandemia? Nesses anos agora. Foi o ano que a gente mais cresceu, né? Ô, glória! E aí teve esse susto.
Em 2020. Muitas vezes é dos problemas que a gente tira as oportunidades. Lembra daquela loja modelo que eu falei da Álvaro Calheiros, que a gente mostrou aqui de esquina, que era uma pegada diferente? Resultado, o aluguel dali era caríssimo. E na época, quando teve isso, a gente começou a falar com os donos de prédios, com fornecedores, para negociar, para poder pegar isenção de aluguel e tudo. Resultado, o dono daquela loja não quis dar desconto, não quis paralisar o aluguel. Aí estou eu andando de bicicleta na praia, vi esse ponto para alugar. Isso, não sei se vocês conhecem essa loja hoje em dia, que fica ali em frente ao Habib's, na praia. Luciana, ligo para ela, eu tirei até essa foto. Luciana, vamos embora, que eu arrumei um novo ponto e a gente vai mudar a loja. Aí, Luciana, mas em plena pandemia, não sei o que eu disse, mas essa é a oportunidade, porque agora que ninguém está alugando nada, os valores dos prédios estão lá embaixo, essa é a oportunidade. E aí o que é que a gente faz? Em plena pandemia, isso mais ou menos em junho, né, Lu? Junho, julho, a gente entrega o ponto que a gente tinha na loja e já passou para lá. E já montou, isso aí a gente conseguiu montar essa loja em 3 meses, mas mesmo assim, o que é que o empreendedor precisa fazer muitas vezes? É trocar. Tem vários ditados que diz trocar o pneu com o carro andando. São várias coisas, e literalmente foi isso. Por quê? Porque a gente fechou a loja, montou aí num desses ambientes só um pedacinho, só um pegue leve e correndo. Botou a lona e o resto continuou quebrando lá para dentro, porque a gente não podia parar o apurado, né? A gente tinha funcionário para pagar, tinha as obrigações desse próprio aluguel que a gente pegou, então a gente pegou e deixou só um pedacinho assim arrumadinho com os freezers e botou lona para cima e continuou quebrando lá para dentro, para os outros ambientes. E essa loja, quem não conhece, ela tem 4 ambientes, né? Tem a parte de loja da fábrica, tem a parte da sorveteria em si. No primeiro andar, a gente fez uma parte com as mesas, e na outra sala a gente fez tipo, que era que a gente queria, como se fosse uma sala de estar de um apartamento à beira-mar, onde a pessoa pudesse estar tomando sorvete ali, estar olhando para o mar. Experiência, e aí super certo, graças a Deus, sucesso, né? E aí a gente já vai fazer 2 anos que estamos com essa loja. Um ano agora. Passa tão rápido o negócio, pelo amor de Deus. E aí, lembra a loja de Arapiraca, que era para a gente inaugurar no começo da pandemia? Fechamos a loja, paramos a obra, ficou tudo paralisado. Quando foi em setembro que voltou, né? Porque teve aquela questão das eleições. No finalzinho de agosto. A gente conseguiu inaugurar essa loja em Arapiraca. Não sei por que não está saindo o som, né? Mas aí a gente agora. E aí Chegou em Arapiraca Ila Sorvetes, sua fábrica de felicidade. Localizada na Avenida Ceci Cunha, edifício Sebastião Nunes, em frente a Clinvacim. Venha saborear picolé, sorvetes e açaí a preço de fábrica. É muita felicidade. Resultado, uma mudança de loja em junho, inauguração dessa loja em Arapiraca, e aí aparece outra oportunidade, shopping fechado, um monte de lojista não aguentou, um monte de loja desocupada, aparece uma oportunidade que a gente não poderia deixar passar. E Luciana já, pelo amor de Deus, Douglas está ficando doido, esse homem não para não. Alugamos o espaço, fizemos negócio para montar a loja dentro do pátio. Todo mundo conhece, alguém conhece aqui a loja do pátio? Em dezembro de 2020, a gente inaugura essa loja do pátio, né? E aí já é outro público, outro comportamento, e a loja ficou linda e, graças a Deus, está sendo um sucesso, né? Apesar de em março desse ano a gente ter parado de novo por conta da Covid. Exato. E aí, depois de a loja do pátio, tá essa noite aqui com todo mundo, tá sendo uma noite de bastante felicidade.
essa galera aí são os nossos funcionários. A gente começou o ano com aquela questão, teve muita demissão, mas a gente conseguiu, numa confraternização, sem fechar o ano, sem precisar demitir ninguém. Pelo contrário, contratar. Então, assim, em crise, enquanto o povo estava indo numa direção, a gente estava indo em outra, apostando no nosso negócio. Conseguimos cumprir a promessa, né? Houve desligamentos depois disso, claro, pessoas que foram para outros empregos e a gente precisou contratar mais gente, outras pessoas, não, eu preciso fazer um curso, não sei o que, se desligou, mas por conta da pandemia, a gente conseguiu segurar todo mundo, independente de qualquer coisa. E saímos vitoriosos, graças a Deus. Amém. E aí vem o ano de 2021, mais uma dificuldade. E adivinha só o que foi que a gente fez? Novos investimentos. Qual foi o investimento dessa vez? Como começou a montar lojas novas, a gente precisou de quê? Aumentar a frota. E aí, muitos empresários, o que é que pensaria? Então, tô vendendo bem, a empresa está crescendo, vou comprar o quê? Uma casa, vou comprar um carro massa. Qual é o nosso carro massa e qual é a nossa casa? Um caminhão e uma usina solar. E a gente compra esse caminhão em janeiro desse ano, aumenta a nossa frota e a gente monta essa usina solar. Que essa usina solar, ela começou a gerar no mês passado 30 mil quilowatts para a nossa fábrica e para as nossas lojas. Foi um investimento de R$1.200.000 nessa usina solar. Chega a dar o peito. Foi quando eu disse, olha, Luciana, vamos fazer um investimento, vamos pegar um financiamento no banco, a parcela é 20 mil. Só isso. Mas assim, mas também são investimentos que a gente tem. Como a gente paga hoje 3 lojas, que é a de Arapiraca, a fábrica, a matriz e a da praia, só nessas 3 lojas, vocês terem uma ideia, no ano passado, em dezembro, a gente estava pagando R$32.000 por mês de energia, só dessas 3. Hoje, esse mês, teve o aumento do valor da energia, a gente está pagando 42 mil. Essa fábrica vai gerar energia para essas 3 lojas com a fábrica e a parcela é 20 mil. Em 5 anos, foi ou não foi um negoção? Agora, o problema é ter a coragem de assumir, porque até um mês atrás, a gente estava tendo que pagar a parcela do banco mais a energia, porque ainda não tinha começado a gerar. Então, pessoal, é isso aí. E não para por aqui. A gente pretende vir mais vezes e contar mais histórias, porque o nosso objetivo é isso que eu falei no começo da palestra. Empreender é isso, é sempre ir para frente. Só que tem uma hora também que a gente não aguenta sozinho, né, Luiz? Por isso que a gente tem toda uma equipe. Hoje em dia a gente tem alguns estagiários que estão lá, que hoje são cargos de gerentes. Tem Gabriel, que é do marketing, junto com Paulane também, que é lá do marketing, que faz toda essa parte de marketing, de visual, das redes sociais. Exato, a gente sozinho não é nada, né? Tem toda uma equipe atrás de toda essa locomotiva, né? São muitas pessoas. A gente tenta ao máximo aproveitar pessoas que já estão lá dentro com a gente, né? Apostar em cursos, em especialização, porque o material mais importante, independente de qualquer matéria-prima, de qualquer carro, caminhão ou máquina que a gente compre, são as pessoas que estão trabalhando lá com a gente. Então, a gente procura estar sempre motivando e reaproveitando pessoas para cargos que a gente são cargos que estão sendo construídos, né, na verdade, porque antes era só a gente para tudo, era a gente para o RH, era a gente para a contabilidade, era a gente para o financeiro, tudo era a gente, né, gerência de loja. E hoje em dia a gente tem pessoas para cada cargo que vai surgindo, a gente vai colocando pessoas de lá de dentro mesmo. E aí querem montar um negócio, estão no negócio, tem que se trabalhar com muito, muito amor. Tá bom. Mas principalmente bastante felicidade. Brigadão, viu, pessoal? Foi uma honra estar aqui com vocês. Falta boa noite, felicidade, né? Que eles não deram no começo. Foi, ó, tá vendo? E aí, dá para falar felicidade agora, não dá? Então, assim, uma excelente, uma boa noite. Quero ver. Felicidade!
felicidade! Agora foi, né? Gente, quem amou essa palestra? Dá uma salva de palmas. Eu queria saber agora, rapidinho, se vocês ainda têm fôlego para algumas perguntinhas. Na hora. Pode ser? Sim. A gente vai até sentar aqui, né? Pode sentar sim. Deixa eu ver se eu também sento aqui. É o meu câmera que vai dizer se... E aí, Se a cameraman? gente pode sentar, né, ou não, né? Dá ou não dá? Deu vontade de sentar na bateria ali pra dar um show pra você, mas deixa eu lá. O Ricardo trouxe aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver como é que a gente faz algumas. Vamos lá. Vai tentar fazer um bate e volta. A gente faz assim, então. Mas pode fazer. Eu leio a Se tiver pergunta. respondendo, Eu leio a pergunta e vocês tentam responder ali uma frase. Pode ser? Sim. A primeira pergunta é: me contrata. vagas@ila.in não, né? Esse mais não. é o e-mail, botem lá botem o currículo de vocês e digam, olha, já participei da palestra lá na igreja Tá e no tudo, e a gente Instagram, vai olhar com muita É só falar lá felicidade. no Instagram que o pessoal dá o link, esse link que ele deu aí, sem não. Tá errado, não leva em consideração não, mas olha lá no Instagram e aí envia o É só falar no currículo Instagram, no privado, que te respondem. e coloca Te respondem. que ouviu a nossa palestra aqui, que assistiu, e a gente já tem uma grande chance, viu? Boa, olha aí, ó. Oportunidade. Olha essa pergunta daqui. Qual o objetivo, foco e sonho para daqui a 5 a 10 anos? Expectativa. A gente quer crescer, a gente já está presente em todo o estado de Alagoas e o nosso objetivo, através das franquias e lojas próprias também, é começar a abrir lojas, abrir mercado nos estados vizinhos de Sergipe e Pernambuco, e em 5 anos, pelo menos, já está em todo o Nordeste. Boa. Olha só essa pergunta que interessante. Com todas as crises que passou, como vocês se sobressaíram delas? Eu Pra Luciana. eu acho que, acima de tudo, pensar positivo. Eu sei que isso é uma frasezinha meio tola, todo mundo fala muito disso hoje em dia, de pensar positivo, mas ver sempre o copo meio cheio é um ensinamento de vida. A gente, para ver tristeza, se a gente fosse sentar aqui para contar tristeza, a gente ia passar a noite inteira aqui falando de tristeza, porque não falta história triste, difícil. Mas ver o copo sempre meio cheio é o que dá esperança para a gente continuar. Então, assim, é pensamento positivo e muita fé em Deus. Sem isso, nada feito. Boa! Olha só essa pergunta. Quais foram as últimas inovações que vocês fizeram? Assim, todo dia a gente tá implantando coisas novas ideias na fábrica. Algumas viram inovações, outras, como não são colocadas em prática, termina sendo apenas ideias. Mas se eu for falar uma grande inovação que eu acho que marcou, foi a questão da felicidade. Mas todo dia tem pequenas inovações. A gente vai mudar, por exemplo, de agora para um sistema, que aí vai ser uma inovação para a gente, que ele vai integrar, para mim, né? Que eu sou do financeiro, aí a parte para mim vai ser bem inovador, que vai integrar a questão de banco com o sistema. Então já para mim vai ser uma grande inovação na minha área, né? É uma questão da nossa energia ser solar. A gente é a primeira fábrica de Alagoas que entra com energia renovável. Isso também é uma inovação. Exato. Enfim, tem várias. Incrível. Dá mais tempo para mais perguntas? Vai? Olha só essa. Qual o ponto crucial de um empreendimento? Eu acho que é o diferencial. Independente do que vocês forem colocar, independente, pode ser uma coisa que todo mundo faz, mas se você colocar igual a todo mundo, vai ser mais do mesmo. Então, assim, é tentar dar o diferencial para o teu produto, independente de que produto seja. Ou serviço também. Eu diria, se preocupem mais com a experiência do cliente do que com o próprio produto que vocês vendam ou o serviço. Boa. Olha só essa. O que é sucesso para a sua companhia?
Sucesso é chegar no final do ano agora e ver aquela confraternização com todos os funcionários, todo mundo feliz, todo mundo ali que passou o ano todo se dedicando. Sucesso é poder ser chamado e vir aqui dar uma palestra para vocês. Para mim, isso é sucesso. Poder contar vitórias sucesso. Exato. Eu acho que essa daqui todo mundo deve ter pensado ou pensa como empreendedor. Você já pensou em desistir e por que não desistiu? Porque 50 se eu desistir, milhões de vezes, pelo amor porque de se eu Deus. desistisse, no meu caso, eu fui a vida toda sorveteiro. Só aprendi a fazer isso. E é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, assim, nem passa pela minha cabeça, pelo menos para mim, em desistir. Toda vez que tem Mas algum tem problema... momentos tristes, tem? Tem, com certeza. Também, tudo que a gente está contando aqui, é lógico que a gente vai chegar para vocês numa palestra e não vai contar derrotas, mas assim, existem muitos e muitos e muitos desafios. Muitos. Provações, né? Mas aí, com fé, a gente passa por cima e vai-se embora. Olha essa daqui. O que vocês fariam de diferente no início? Eu sempre fui muito mais, eu fui da parte do comercial, né? Sempre e da parte de relações com os colaboradores e tudo. Mas uma coisa que eu vejo é que se a gente pudesse voltar atrás, a gente já tivesse iniciado com tudo redondo, com um plano de negócios, com um bom sistema. É lógico que isso não é o primeiro ponto que fez a gente chegar até aqui, porque a gente chegou sem isso, a gente vem se organizando cada vez mais, mas isso ajudaria muito mais, né, Luciana? Mas eu penso também, por outro lado, que a gente é o que é hoje pelas experiências que a gente passou. Então, se eu fosse mudar alguma coisa, não mudaria nada. Penso dessa forma, senão não seria quem sou hoje. Perfeito, já é. Aí, gente, olha só, agora tem uma pergunta minha para vocês. Eu sei que o público aqui é bem novo, mas tem muitos empreendedores. Quantos aqui são empreendedores? Levanta a mão. Ó, é um pessoal empreendedor. E eu queria fazer uma pergunta. Qual a dica que vocês dariam para quem está iniciando agora no empreendedorismo? Ó, a dica que eu dou é o seguinte, que igual a vocês que estão empreendendo, tem outros milhares de pessoas. Igual a ideia que vocês estão tendo, muita gente vai ter. Então, assim, seja vendendo um produto ou um serviço, se preocupe em primeiro lugar com o que o cliente, a visão tem que ser um espelho. Você tem que enxergar aquele negócio como negócio, mas tem que também tentar ver como o seu cliente está te vendo, para que você faça o melhor. Isso pode ser uma diferença total das outras pessoas que estejam empreendendo também. Isso é uma das coisas. E eu acho assim, ter muita paixão pelo que faz. Gostar muito do que faz, porque é a diferença entre quem abre e continua e quem abre e fecha amanhã. Exato. É ter o amor, a paixão pelo seu negócio. Se tiver, vai ter problemas, mas você vai passar. Né? No mundo do empreendedorismo tem que ter resiliência. Saber que vai entortar, mas vai voltar. E o dinheiro não pode ser o principal. A gente não pode trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro ele tem que ser uma consequência. Por quê? Porque o dinheiro em qualquer empreendimento é tudo, mas ao mesmo tempo não é nada. Se você trabalhar só para ele, você nunca vai conseguir alcançar. Se trabalhar só para ele, vai ser assim. Você vai começar hoje vendendo alguma coisa, amanhã você viu que tem outra coisa que fulano faz que dá mais dinheiro, aí você vai botar também. E sai pulando. Aí você vai sair pulando. E nunca vai construir uma história. Exato. Então tem que pegar uma coisa que goste, ter foco e seguir em frente com ela. Acreditar nela e seguir em frente. Boa, agora uma pergunta para finalizar esse momento, acho que é até bem intensa essa pergunta, foi durante a live que ainda está rolando. Sim. Perguntaram lá no YouTube, é até interessante,
acho que é válido lembrar, desculpa eu não ter falado, os nossos pastores não estão hoje aqui, né, para vocês também. A nossa pastora está passando por uma cirurgia, mas ele está acompanhando lá e essa felicidade alcançou. É muita felicidade. É isso aí. Então a pergunta que teve no nosso YouTube foi o seguinte: você tá falando do picolé do CSA, do picolé do Zé Gatas e o picolé da Sara Nossa Terra, quando que vai sair? Gostei, vamos pensar nisso aí, vamos colocar essa ideia pra frente, viu? Talvez um Reunião picolé aí que você com morde e marketing, sai fogo. alguma coisa assim. Eu já ia dizer, vamos fazer um bate e volta então. E que sabor seria esse picolé? Boa, verdade. Qual o sabor ó. que vocês imaginariam aí pra um picolé? Menino, tem que ver essa inovação. Picolé picante, porque é do fogo. Pronto, pegando fogo. Alguma coisa de com pimenta, exato. Aí, já. Tem que pensar assim, é assim, joga o desafio, vamos pensar. Boa, boa. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco, ter vocês aqui também prestigiando, né, e acompanhando todo o evento, né, na parte aqui, assim como a gente, nos bastidores, né, muito importante. Também queria agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que estão online. Eu queria, nesse momento, a gente tirar uma selfie, antes da gente acabar. E só pra gente encerrar, no começo eu falei que ia ter as cortesias, né? Que num calor desse, eu acho que todo mundo Aí sim, hein? quer provar, né? Então, assim, pronto, vou fazer um desafio pra vocês aí, e aí quando vocês forem, quando vocês forem em alguma das nossas lojas, seja na serraria, seja no pátio. No pátio. Marca a gente aí em alguma foto da palestra, diz que participou, marca a nossa rede social, a Ila Sorvetes Oficial, e tem a nossa também, que é Douglas. Obrigado. Ila Diniz, vai, Rolando, fala aí, que eu já esqueci. Qual é a rede social? A nossa é Ila Diniz e Ila Sorvetes Oficial. Marca a gente, e marcou e mostrou lá na hora, na loja, ganha um picolé especial, da linha especial. Aê. Vamos lá, vamos tirar uma selfie ou uma foto, quem pode nos ajudar?